Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Euski Vinícius. Meu nome é Victor Nunes e antes de qualquer coisa eu peço que você deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que isso apoia muito tanto o meu esforço, dedicação que eu trago nas nossas videoaulas, como para o conteúdo em geral do canal. E assim como a gente estava debatendo conteúdos das eras do descobrimento, né, para quem não viu os vídeos anteriores, de história, a gente falou muito sobre a colonização, o início, né, das navegações portuguesas, o seu pioneirismo e, além de tudo, a colonização espanhola, que foi tema do último vídeo base de história. Hoje a gente vai conhecer os nativos brasileiros. De primeira mão, os nativos, né, os povos originários, os primeiros, os descendentes das eras pré-históricas que estavam localizados nessa região, né, que ao longo dos séculos passados vieram de outras regiões e passaram a habitar o nosso continente e especificamente para o vídeo de hoje o Brasil, né? Os nativos dessa região, o nosso país, né? O Brasilzinho. Dando continuidade, os nativos, né? Que Pedro Álvares Cabral inicialmente chama como os índios, mas que hoje a gente vê como os indígenas, né? Dentre as três principais matrizes brasileiras, as três principais, a europeia, já vindo dos portugueses, os africanos trazidos durante a colonização e o processo da escravidão, que a gente vai falar até em outros vídeos, sobre a substituição do modelo escravocrata dos indígenas para o dos africanos, e obviamente o dos nativos, que é o que a gente vai explorar e conhecer um pouco melhor hoje os povos que já estavam aqui até mesmo antes da chegada dos portugueses. E antes da gente começar, né, de fato, depois dessa introdução, é importante mencionar uma coisa, um fato, né, que é aquela palavra chegada dos portugueses, o descobrimento dessas áreas, não é o ideal, né? Seria mais um estereótipo, os povos que aqui já existiam. Então seria mais uma conquista, né? O que dá uma ideia de não algo pacífico como descoberta, mas sim uma conquista que se deu através de violência, de maus tratos, que a gente vai mencionar ao longo do vídeo e mais futuramente, até porque os indígenas e os portugueses, ao longo da colonização, se entrelaçaram em diversos motivos, fatores e ocasiões, e que a gente vai mencionar ao longo do vídeo, como eu falei. Então, para a gente dar início, né, a esse conhecimento, separei o nosso vídeo de hoje em 6 tópicos para que a gente possa conhecer, não de fato, mas tentar explorar o que seja o máximo possível e que traga uma visão, né, que seja no mínimo imaginária para a sua mente, né? Até porque, além dos livros de história, os indígenas e a história do Brasil é algo esplêndido, repleto de imaginários e histórias, conhecimentos que a própria história ela não tem o determinante, não tem a certeza, não tem a lógica, seria mais amplo na vida real, ou seja, são vivências, né? A gente aprenderia de fato vendo à frente da gente. Mas vamos tentar trazer no mínimo nem que seja um imaginário e o nosso pensamento sobre essas comunidades indígenas, as habitações, localização, arte e artesanato, crenças, as atividades econômicas e, por ponto final, para a gente dar o fim no vídeo de hoje, o contato com os invasores, né? Então bora lá começar falando da localização dos indígenas. Como eu já mencionei, né? A localização mais exata dentro do Brasil, as primeiras comunidades que os portugueses têm contato, seria com aquelas que estão no litoral. São as áreas que a gente tem mais conhecimento e a área mais devastada. Seja pela devastação tanto do número e as comunidades indígenas, e por outro ponto, o meio ambiente, né, que é a Mata Atlântica, que é o principal bioma dessa região litorânea, né, que se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Praticamente toda a faixa litorânea, né, mais essa região, né, mais a leste do Brasil, é a região mais devastada, onde está o bioma da Mata Atlântica em maior presença e que a gente sabe que hoje em dia
é um bioma assim que mais sem dúvidas dentre os principais, é um dos mais devastados, né? Então a localização dos indígenas ela é diversa e que os portugueses, como eu mencionei, o primeiro contato é com o litoral e mais ao interior vai ser áreas com menos comunidades, seja de conhecimento tanto português como para um conhecimento geral dessas áreas, devido a, como mencionei, do meio ambiente. A Mata Atlântica é um bioma que, apesar de ter sido devastado, seja mais fácil o reconhecimento e a exploração dele, mas a interior, o Cerrado e, por exemplo, como o maior bioma, né, do nosso querido Brasil, que seria descoberto anos mais tarde, ao passar dos séculos, ou seja, o bioma da Amazônia, que é uma região que, tanto hoje em dia, como é difícil ser habitada pelos brasileiros, naquela época pelos portugueses, também era de difícil habitação para os indígenas. E como a gente já está chegando nesse ponto, né, as habitações, a localização deles a gente já sabe, né, era provavelmente, de acordo com os conhecimentos históricos, a distribuição era mais diversificada no litoral. São as áreas de mais conhecimento, são as áreas mais desenvolvidas, as áreas mais com estruturas políticas mais repletas e complexas dessas comunidades estavam no litoral. Ou seja, uma concentração ali de acordo com os dados históricos, né, a gente vai ter mais ou menos entre 3 e 6 milhões de pessoas, seja indígenas ou de outras culturas e etnias diversificadas, até porque os nativos brasileiros é uma América de povos diversos, né? A gente não pode só mencionar e definir tudo igualmente, como eu venho mencionando. Também outros dados, há mais aproximadamente 1.300 línguas só na região Brasil. E é só a herança, né? A gente poderia até tomar mais conhecimento de outras línguas, hábitos, costumes, né? Religiões, dentre outras coisas, se isso não tivesse sido devastado, né? Entrado em decadência devido ao contato dessa violência, desses maus tratos e todo esse abuso da superioridade portuguesa que a gente vai até falar mais tarde, né? E agora, dando continuidade, as habitações de fato. Os indígenas, aliás, eles se aproveitavam, a gente vai até mencionar novamente mais tarde, nas atividades econômicas, retiraram somente o necessário da natureza, né? Então, supor que não havia um padrão, um modelo, diferente dos europeus, que construíam casas, todo um modelo bem definido lá na Europa. Aqui, as comunidades e as tribos indígenas, como eram bem diversificadas, alguns rivais, outras mais próximas, estabeleciam alguns padrões de fato, mas não eram tão modernizados como os que já haviam na Europa, né? Mas, por maior parte, se utilizava muito a madeira, o barro, a palha, e dentro disso estabeleciam padrões, por exemplo, os circulares, né, que a gente vê até hoje em dia presente nas casas brasileiras. Porque, como não mencionei esse fato, os nativos é o primeiro rastro da história brasileira. Ou seja, eles estão presentes em todo o tempo da história do Brasil e deixam uma herança, tem uma importância enorme, seja para a história do nosso presente, como também de extrema importância para o nosso passado. Essas habitações, e obviamente elas diversificavam, né, tanto para o litoral como para o interior. Apesar dos materiais serem parecidos, né, madeira, palha e barro, como eu citei, e se utilizavam materiais de construção em base também da pedra, da madeira, tudo aquilo que já tinha sido descoberto pelo ser humano, eles não estabeleciam os padrões europeus e também não eram tão modernizados ao ponto de usar cimento, contratar engenheiros. Obviamente essas construções, dependendo das regiões, né, mais adentro para o interior, como mencionei, a região da Amazônia, seriam regiões onde demoraria mais a construção dessas casas, seria uma sociedade que seria estabelecida com uma dificuldade, mas que existiria, obviamente não tão distribuída e também não tão povoada como o Brasil hoje e o Brasil que viria um pouco mais tarde naquela época, né? Então,
Essas habitações, como a gente definiu, né, estabeleceria um padrão que dependeria muito das conexões entre as tribos e os materiais encontrados, né, os recursos. Além de tudo, não existia um comércio, um transporte desses produtos em todo o país, como a gente vê hoje em dia, né? Era uma difícil conexão entre as áreas, não existia muita comunicação, até porque não existia rádio, não existia televisão, não existia a tecnologia do hoje, né? Não era modernizado, era algo bem escasso, bem difícil, mas que, entretanto, era um estilo sustentável, porque eles só tiravam o necessário da natureza. E dando continuidade, vamos falar da arte e o artesanato, né? A arte indígena, apesar dela ser tratada, né, como inferior inicialmente, atrasado, né, entre tantos outros pontos estereotipados do hoje e daquele tempo, a partir da chegada dos portugueses, é algo que existe, é bem importante. A arte indígena, que a gente vê, dentre outras menções importantes, pinturas corporais, pinturas nas rochas, né? Algo bem parecido com os antepassados humanos da pré-história, né? Ou seja, os indígenas, eles estabeleciam pinturas corporais, dentre outros objetos, né, espalhados pelo corpo, como penas, as famosas parecidas com as tatuagens, né, no corpo, pinturas que variavam tanto para cor, para demarcar uma tribo. Existia assim, uma identificação, apesar de não ser um território vasto, né, como o Brasil ter uma cultura estabelecida, bem formada. Eles já possuíam uma noção, né, sobre o que é meu e o que é teu, mas não eram fronteiras bem definidas. A arte demarcava um pouco, sim, do que era a minha tribo e do que era a sua, porque obviamente era bem diversificado e eles teriam que estabelecer uma mínima noção para poder diferenciar, né? E o artesanato, outro ponto bem importante, são as esculturas, tanto esculturas feitas por madeira, mais tarde que poderiam ser estabelecidas com borracha, a exploração, né, de todas essas áreas, a criação do pau-brasil, a exploração do pau-brasil. Quando os portugueses eles vão adentrando ao território, eles vão conhecendo estruturas formadas pelos indígenas, em que, obviamente, dentro do território brasileiro, não era tão complexo como os incas, os astecas e os maias, mas que aqui já era encontrado vestígios desse artesanato, que seria um bom exemplo para mais tarde na manufatura o Brasil começar a se desenvolver, por exemplo, a partir do tecido, né, que foi uma atividade econômica também tratada durante o Brasil colônia, em que era estabelecido fortemente dentre as drogas do sertão, lá na região da Amazônia, mais especificamente no Maranhão e no Pará, né, que o tecido, além de ser usado como um arco, uma flecha, né, pegando fogo, eles colocavam fogo no tecido. O caroço também do algodão era utilizado como alimento, como também esse tecido que partia do algodão, já encontrado nessas áreas, se utilizava para roupa. Então, esse artesanato encontrado no interior, tanto no interior como no litoral, ele é bem diversificado e é uma amostra, volto a repetir, é uma amostra da importância dos nativos, tanto no passado como para o hoje. E indo para as crenças, né, as crenças desses indígenas, como é que funcionava? Era parecido com o padrão de hoje em dia? Obviamente, a partir do contato com os portugueses, é estabelecido através da Igreja Católica, que a gente até havia mencionado várias vezes na Era do Descobrimento, a partir dessa exploração, né, dessas áreas, as crenças, obviamente, dos indígenas eram sim de grande importância para eles, né, mas com as ideias estereotipadas dos portugueses foram estabelecidas, dentre uma das violências, censuras, destruição das culturas, a religião católica ganhou uma importância significativa que esmagou praticamente as crenças indígenas aqui encontradas e que eram baseadas em como?
assim como muitas religiões africanas, né, e de povos descendentes, lá desde a pré-história até o hoje, sempre foi tentado encontrar o divino, né, o superior, aquele Deus que tentou criar, né, mas, por exemplo, dentre as culturas indígenas, isso era totalmente natural, a terra e o solo existirem, ou seja, os elementos naturais, eles eram a divindade, eles próprios se criavam e próprios se estruturavam naquelas regiões, e a única coisa que os indígenas deveriam fazer era respeitar e criar outros hábitos dentro do seu cotidiano em homenagem a esses deuses. Tá aí outro ponto do artesanato, né? Essas esculturas, essas estátuas eram para quem? Era para os deuses, era para um líder dentre as políticas, né? Porque existiam líderes que eram tanto políticos como religiosos, outros eram só políticos, outros eram líderes religiosos, conhecidos como os deuses, né? Já algo mais elevado. E outras regiões não estabeleciam um único líder, né? Ou seja, era uma comunidade em que se vivia como uma calçada, como se fosse um quarteirão, uma região em que os vizinhos se tratavam igualmente e reconheciam aquela região sem um único líder, né? Então, dando continuidade a essas crenças, né, que a gente viu dos indígenas, que foram esmagadas pela religião católica e que se baseava nos elementos naturais, quando os portugueses chegavam, né, as atividades econômicas também foram um ponto estabelecido e muito bem importante, por exemplo, para a culinária brasileira no hoje, né? Porque, por exemplo, no interior era cultivado algo como o feijão, que a gente vê uma importância significativa em São Paulo futuramente, né? A partir da criação das indústrias, que eu já até trouxe um vídeo aqui para o canal, né? Falando sobre a industrialização brasileira e o espaço industrial, né? O que é a indústria e dentre outros fatores. Dentre todo esse ciclo do feijão, que já partiria de uma herança indígena, dentre o milho, e outras comidas típicas dos indígenas, seriam largadas como uma herança dentro da história do Brasil e muito importante para a culinária. E obviamente os indígenas que estabeleciam como sedentários, né, se estabeleciam numa região, eles já se manuseavam através dessas plantações, né, já tinham essa dependência geral, mas que não precisavam, e diferente dos nômades, de ficar se modificando de região frequentemente, né. Acontecia algum ano de haver uma troca de lugar, mas obviamente era um pouco mais difícil, né? Como assim um padrão do que a gente vê hoje em dia, né? Os sedentários se estabelecendo numa única região e depender somente dessas plantações. Diferente eram os nômades, que já ainda dependiam muito de sair de casa, né? Dos seus lugares de habitação e irem em busca da caça, indo em busca da coleta, indo em busca da pesca, demorando dias ao redor daquela comunidade, seja de comunidade ou seja mais próximo às outras florestas, lugares mais distantes, iam conhecer, explorar. Era um mundo que a sobrevivência era muito bem mais dificultada do que o hoje, né? Era necessária essa exploração para os nômades, mas que também para os sedentários, né, das principais atividades econômicas, as plantações, tanto do algodão, que viria mais tarde a descoberta do açúcar, né, o pau-brasil. Isso seria uma herança desse setor primário da indústria, né, uma importância novamente para a manufatura, e que seria um processo, me parece como familiar, né, seria de grande importância para a gente poder deixar de censurar o meio rural, né, as atividades de subsistência, né, que a gente até vai mencionar no Brasil Colônia novamente mais tarde. E, por último, como já venho mencionando frequentemente, o contato com os invasores, né? É óbvio que a partir da chegada dos portugueses, tanto com Pedro Álvares Cabral como dos futuros viajantes que viriam após a ele, né? Até porque o objetivo dele era chegar às Índias e não ao Brasil, mas que foi de importância para se estabelecer aqui como uma colônia portuguesa, né? Que eu mencionei no vídeo anterior com base na história.
A partir dessa chegada, né, dos portugueses, se desenvolveu uma visão imaginária, o que se modificou com o passar do tempo e foi criado essa ideia inicial como de maneira errada, né, sobre os indígenas, que se criavam estereótipos, se viam como inferiores e eram subjugados e mais tarde submetidos à escravidão, né, que diante da história e tanto também da geografia, né, foram vistos essa ideia de maneira errada, como a gente aprende hoje em dia nas escolas, e vê que os indígenas não são inferiores, e sim têm uma etnia, uma cultura, hábitos, crenças, arte, artesanato, uma história que é diferente por maior parte da dos europeus e do que a gente vive no hoje, mas também não que seja um motivo para serem julgados como naquela época, né? Se viste pelo menos como respeito, né? Então, a partir dessa ideia inicial dos portugueses, quando eles desembarcam de fato e têm os primeiros contatos, seria de estranhamento. Mas após esses julgamentos, né, feitos pelos europeus, os indígenas passariam a ser vistos como inferiores e, devido à superioridade de armas dos portugueses, às doenças trazidas para essas regiões e dentre as violências, os maus tratos que eu venho mencionando, ao decorrer do vídeo, eles foram submetidos e veio as devastações dessas comunidades e dentre milhões de indígenas, hoje resta bem pequena parte do que eram os indígenas naquela época. Ou seja, tanto a natureza, que a gente vê muitos problemas ambientais, as florestas são devastadas, você vê cada vez menos florestas, você vê cada vez menos água, dentre os problemas ambientais, os problemas de morte, né, desses indígenas, essas culturas diferentes e vistas como inferiores também vão se enfraquecendo à medida dessas guerras, né, que a partir do estranhamento, das discordâncias, até porque era um choque entre mundos, né, a partir dessas discordâncias e do contato, se inicia uma verdadeira batalha, né, em que os indígenas, apesar de serem mais do seu lugar, né, do seu hábito, porque eles não tiveram uma ideia de julgar os portugueses, né? Eles não rebateram aquela ideia, como muito hoje em dia a gente rebate, né? Se alguém xinga a gente vai querer xingar de volta e por aí vai. Os indígenas, eles tiveram mais uma movimentação pacífica, mas que com o decorrer desse período, obviamente, como último ponto para fim de conversa na videoaula de hoje, né? Os indígenas também ocorreram diversas resistências, né? Que inclusive a gente vai mencionar no Brasil Colônia, e que dentro, né, desse período, as resistências indígenas, elas vão ocorrer de diversas maneiras, mas principalmente para aquele modelo de administração que a gente vai ver futuramente da colônia, vai ser enfraquecido através da falta de comunicação na colônia com o rei de Portugal. Os indígenas, eles vão poder fazer umas mutirões, vão fazer arrastões e vão tentar se libertar cada vez mais. E dentre os motivos pela substituição do modelo escravocrata indígena para o africano, este é um dos principais, que é as resistências indígenas. E, obviamente, não é visto como errado essas resistências, até porque a resistência indígena contra esses estereótipos e outras ideias desenvolvidas não só pelos portugueses, como também pelo hoje, né, como eu mencionei várias vezes já, esses indígenas estão, tanto os indígenas como o que a gente tenta hoje, né, defender toda a etnia, essas culturas, seja desde a escola ao decorrer da sua vida, de que é uma cultura não que seja igualitária, porque há diferenças, mas não que exista uma que seja melhor do que a outra, né? O que dá uma ideia que essa batalha, essa resistência que começa no Brasil colônia e com a chegada dos portugueses, que vai se desenvolvendo ao Império, à República e para o hoje, é uma batalha, é uma resistência em que é importante ser defendida não só pelos historiadores, como também pela própria sociedade e até para os próprios indígenas, né? Então,
A conclusão, né, a gente deu para a gente explorar, né, um pouco do que são os indígenas, né? Uma das matrizes, eu acho que quase sem dúvidas, talvez a principal, né? Até porque é a inicial, como eu falei, é o primeiro rastro da história do Brasil, né? A gente conseguiu criar, né, que seja no mínimo um imaginário, que, como eu falei inicialmente, a história do Brasil, ela é, desde o fora dos livros de história, muito complexa e que merece um a mais dentre a história do Brasil, esse período dos nativos, né, desde antes da chegada dos portugueses até após eles, né, que dentro desse período seja repleto de violências e de maus tratos, a escravidão, diversos momentos em que os indígenas sofreram, né, mas que conhecer eles é uma importância para a gente poder conhecer essa miscigenação que o Brasil tem, né, de diversos povos. E como a gente mencionou na videoaula de hoje sobre os povos nativos do Brasil, eu posso até trazer outro vídeo para mencionar tanto, novamente, os do Brasil, né, fazer uma introdução, debater novamente os indígenas, como também o da América Espanhola e a inglesa, dentre o continente americano. A América de povos diversos é uma região, um continente, né, que, apesar de ser tratado como o novo mundo, junto com a Oceania, né, é uma região que merece respeito, uma região onde existe povos e sempre existiu, assim como na Europa, na África e também na Ásia, né, pessoal? Então, tá feito o vídeo de hoje, que a gente falou sobre a localização deles, as habitações, arte, o artesanato, as crenças, as atividades econômicas e, por fim, o contato com os portugueses, né? E que, a partir do período pré-colonial e o colonial, que vai ser tema de outros vídeos, né? E que a gente também pode explorar os africanos e o resto das Américas, a partir desses períodos, né, a gente vai adentrando cada vez mais na história do Brasil e numa parte da história do mundo, né? A história ela é diversa, a história ela é ampla, apesar de não ter um conhecimento geral sobre de fato o que aconteceu, mas que é importante ser estudada para que a gente conheça cada vez mais as culturas, as heranças, os hábitos, não só dos indígenas, como a nossa história do Brasil e do mundo. A história do ser humano é um ponto crucial nas nossas vidas e que dentro da escola e na matéria História é um ponto de extrema importância, como a gente viu dos indígenas e como a gente pode ver mais tarde em outros vídeos, tanto dos europeus como hoje e dos africanos, né? Então, vou pedir novamente, deixem um like no vídeo, né? Deixe um comentário também parabenizando o meu trabalho, até porque esses vídeos é necessário meu esforço, minha dedicação para que eu possa trazer uma videoaula de qualidade e que cada vez mais eu possa representar a história e a geografia dentro desse canal com cada vez mais força, trazendo mais conteúdos e também que ativem o sininho das notificações e, ponto importante, se inscrevam no canal, tanto para me ajudar para trazer mais vídeos aulas, né, aqui para o canal, como também para o meu irmão, né, Euski Vinícius, que também tem seu esforço, sua dedicação e o seu mérito, né, pessoal? Então, obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.